Antes de começar a mensagem propriamente desse vídeo, eu queria deixar bem claro que eu repudio, reprovo, não tolero nenhuma ideologia ou movimento que cercie a liberdade das pessoas de ir, vir, viver, se manifestar ou se expressar. Não aprovo e não admiro nenhum movimento que provoque a paz mundial, jogando nações contra nações, e para fazer valer a sua ideia, acaba provocando conflitos esses que acaba tendo perda de vidas, quer seja dezenas, milhares ou milhões. Eu repudio. Dito isso, minha amiga e meu amigo, quero tocar no assunto da demissão do jornalista participante do programa Morning Show, apresentado e transmitido pela TV Jovem Pan News, Adrilles Jorge. Adrilles Jorge, ele é indiscutivelmente um camarada, um profissional da comunicação que tem coerência. Coerência com o que fala, coerência com o que defende. E ele sempre foi um profissional muito ético. Muito ético. A demissão do Adrilles por parte da direção da TV Jovem Pan, sob a alegação de que ele fez um gesto de saudação típica do nazifascismo, me chamou muito a atenção. Isso me levou a ir nas redes sociais e buscar o Adrilles fazendo saudações no encerramento de outras edições do programa, o qual ele participava, o Morning Show. E o que eu vi ali foi que todos os demais programas, todas as demais edições, todas as demais saudações coincidia com a última, a qual a direção usou para o acusar de saudar o nazifascismo. Repito, sou radicalmente contra todo movimento que provoque dor, sofrimento e vai contra a liberdade, quer seja nazifascismo e até mesmo aquele que está solto aí pelo Brasil fazendo as suas, o comunismo. O Adrilles Jorge, não vi nele nenhuma atitude que pudesse se associar à apologia ao nazifascismo. Porque aquele gesto que ele fez de levantar a mão e dar tchau, ele fazia ele fazia em outras edições do programa, e eu vi outros participantes fazendo igual, até mesmo esse esquerdopatazinho, apelidado de Tio da Amanda, o Piperno. A maioria deles faz esse gesto de saudação, uma despedida. Então o que fizeram com esse rapaz, com o Adrilles Jorge, foi um ato precipitado. A direção da emissora Jovem Pan se precipitou ao tomar essa decisão sem fazer uma análise que eu fiz de buscar as imagens anteriores. Não pode julgar esse rapaz por um gesto na mão, um gesto de mão. Porque é assim que ele saúda na despedida. Se quisesse puni-lo, que fosse pelas palavras. E as palavras dele não trazem nenhuma saudação ou apologia ao nazifascismo. Ele fez uma colocação que é real. É real.
o comunismo ceifou, tirou mais vidas, milhões e milhões de vidas ao redor do mundo e ao longo da história, muito mais que o nazismo. Esse paralelo faz sentido, porém, em momento algum, ele falou que o nazifascismo é bom porque o comunismo tirou mais vidas. Não. Ele fez um paralelo querendo dizer que tanto o nazifascismo quanto o comunismo precisam ser criminalizados. Eu entendi a mensagem dele. Eu entendi. Por que será que a direção da Jovem Pan não entendeu o que ele quis dizer? Na verdade, ele estava estendendo a criminalização que hoje é para o nazifascismo para o comunismo. Ele fez certo. Ambos, nazifascismo e comunismo, foi uma praga. Foi e é uma praga para a humanidade. Foi precipitada a demissão desse jornalista. Eu até diria que quem deveria... Eu entendo que a direção da Jovem Pan precisa se reunir, rever o seu comportamento e posicionamento, decisão, pedir desculpas a Adrilles Jorge, readmiti-la ao quadro do programa e demitir quem teve a ideia de demiti-lo, porque está jogando contra o patrimônio, não está pensando no crescimento e o bom nome da Jovem Pan. Adrilles Jorge, Augusto Nunes, Fiuza, Vitor Brau, a menininha do vôlei lá, que é boa pra caramba, a Grêmio. Essa gente, esse time, esse pessoal é que fez a Jovem Pan nesses últimos dias e meses chegar ao patamar que chegou, crescer como cresceu, cair no conceito do telespectador, botando emissoras tradicionais no chinelo, ficando só atrás da Rede Globo e coladinho ali, e horas passando. Esse rapaz precisa ser respeitado dentro da emissora como alguém que em tão pouco tempo cravou o seu nome na história da comunicação brasileira. Não pode atribuir a ele uma culpa que ele não tem. Nitidamente não tem. Se ele tivesse, nós seríamos os primeiros a condená-lo, como condenamos o deputado Kim Kataguiri e o apresentador do podcast Monark, porque eles expressaram de maneira aberta o seu desejo, intenção, de maneira que não deixasse dúvidas. Adrilles Jorge, querer associar Adrilles Jorge à apologia, à saudação ao nazifascismo, chega a ser de uma imbecilidade tão grande, de um absurdo tão desmedido, que eu acho que quem arquitetou essa demissão ou tem problema de ordem pessoal com Adrilles Jorge, ou querem sabotar o crescimento da Jovem Pan, porque a alegação não procede, não faz sentido, não se sustenta, não para em pé. Adrilles Jorge, se ele tivesse feito algum tipo de gesto ou palavras que tivesse conexão com a apologia ao nazifascismo, eu repito, nós seríamos o primeiro a abandoná-lo, porque não aprovamos esse tipo de coisa. Alguém dentro da Jovem Pan tem que fiscalizar melhor esses que tomam essas decisões. Será que eles estão preocupados com o nome da Jovem Pan ou estão a serviço do inimigo para sabotar o crescimento dela? Não é acusação, é só um chamamento para reflexão. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.